queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos hoje fazer o nosso estudo da palavra do Senhor, falando de um assunto que é muito conversado no meio dos ímpios, inclusive, e no meio cristão. Tem muita gente que não consegue entender por que crente às vezes sofre. Tem muita gente que às vezes fala que o crente sofre por causa de pecado. Ah, você está sofrendo isso porque você está em pecado. E não é por aí não. Hoje nós vamos aprender algo diferente sobre essa questão da prova que Deus nos coloca para que nós possamos, na verdade, crescer. Nós vamos falar sobre isso. Antes disso nós vamos orar, pedindo para que Deus verdadeiramente nos abençoe, nos guarde e nos proteja durante esse período e em todos os períodos da nossa vida. Precisamos dele em todas as situações da nossa vida. Se não for por ele, certamente nós vamos sucumbir. Amém? Oremos então, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui prontos para poder ouvir a Tua palavra, aprender do Senhor, sabendo que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Nos ensina verdadeiramente, faça, Senhor Deus, com que nós consigamos, ó Deus, aprender do Senhor, sendo que esse conhecimento venha verdadeiramente nos transformar e nos edificar e nos tornar diferentes em relação a muitas outras pessoas. Deus, buscar o Senhor, buscar o Seu conhecimento é algo que nós verdadeiramente sempre queremos fazer, porque é isso que nos torna, Senhor Deus, diferentes, capazes de suportar tudo aquilo que nós temos passado, capazes de entender como o Senhor tem tratado o mundo, capazes de entender que a Tua palavra está sendo cumprida no nosso meio. Por isso, Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos ensina, muito obrigado por essa palavra de hoje, que eu tenho certeza que nos edificará em muito, e é em nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Nós vamos então falar da palavra do Senhor hoje, né? Uma palavra que o título da lição de hoje, ele é assim: Eliú e a teologia do sofrimento. Olha que coisa que é diferente, né? Teologia do sofrimento. Como é que é esse negócio então, né? Esse lance de sofrer, será que, poxa, eu sou filho de Deus, eu não fui feito para sofrer, né? Aí a gente começa a perguntar, será que não mesmo, né? Então nós vamos aprender no decorrer dessa lição aqui, qual é a ideia de Deus para nós quando lança em nós um sofrimento qualquer, uma angústia, uma dor, uma aflição, vamos dizer assim, né? Para que nós possamos, de certa forma, aprender a viver nesse momento, digamos que difícil da nossa vida. Amém? O texto áureo dessa lição fala da seguinte forma, assim, ó: o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Está lá em Salmos 11, versículo 5, né? A verdade prática dessa lição está dizendo da seguinte forma: Deus nos prova não porque desconheça a nossa estrutura espiritual. Ele nos prova para que venhamos a nos conhecer melhor e a fim de que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. Ô, gente, reparem bem para vocês verem, quando a gente começa a passar por certas provas na nossa vida, automaticamente a gente começa a entender que enquanto a gente está passando aquela prova ali, e você está firme com Deus, e você está orando, e está pedindo misericórdia para Deus, e está sempre colocando nas mãos de Deus a coisa, você aumentou a sua proximidade, a sua intimidade com Deus, e aí automaticamente quando vem a vitória daquela prova, você reconhece que você era fraco para conseguir vencer aquilo sozinho. Você não teria capacidade suficiente para poder vencer aquela prova sozinho. Então, quando você chegou e pediu a Deus para que Ele pudesse te ajudar, que Ele encaminhasse pessoas para te ajudar, que Ele encaminhasse coisas para te ajudar, recursos para te ajudar, automaticamente isso acontece, você reconhece que você sozinho não consegue resolver as coisas, mas quando Deus entra com a provisão, automaticamente Ele venceu aquela prova por você. Então, enquanto você passa pela prova, embora você tenha sofrimento, dor, perseguição, aflição ou coisa desse tipo,
Quando você vence aquela prova, você entra com um aumento de fé. Você tem a certeza de que Deus ele era contigo e te ajudou naquele momento que você mais pediu e mais precisava. Amém? Leitura da segunda-feira. Leitura da segunda-feira, nós vamos ler então Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, verso 16. Vamos ver o que fala lá. Deuteronômio capítulo 8, verso 16. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, ó: e os sustentou no deserto com maná, e que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com eles. Olha para vocês verem. O povo estava no deserto, o povo foi retirado do Egito, o povo comia carne todo dia, né? E tudo aquilo que eles faziam, na verdade, eles faziam, quer dizer, já tinham se acostumado com a vidinha de escravo, alguns, né? Porque os outros viviam sofrendo, trabalhando pesado nas olarias, maçando tijolo e tudo mais. Mas nesse caso aí, aqueles ali, eles estavam verdadeiramente, digamos que numa vida boa lá no Egito. Mas quando Deus dá para eles a liberdade, não é livramento não, é liberdade, eles saem do Egito para poder ir em direção à Terra Santa, à terra de Canaã. Então, quando eles saem de lá do Egito para cá, eles vêm, digamos que contaminados com algo que era aquela história de que eles já estavam, digamos que, super saciados e acostumados com a escravidão. O fato de estarem super saciados e acostumados com a escravidão fazia com que eles entrassem naquele marasmo de vida, já estivessem acostumados, mesmo que a vida tivesse dura um pouquinho, mas eles já estavam acostumados, não precisava de passar por mais coisa. Mas o que Deus queria quando trouxe essa turma para o deserto, né? A gente vive falando, não, a travessia poderia ser em pouquíssimo tempo, no entanto durou 40 anos e tal, né? Esse tempo de 40 anos foi para quê? Para que Deus pudesse provar os seus filhos em todas as situações. Provar os seus filhos na obediência, provar os seus filhos no amor, provar os seus filhos sobre os corações dele, provar os seus filhos de qualquer forma. Então 40 anos, na verdade, foi o tempo em que Deus usou para que trouxesse crescimento para aquele povo. Como é que se dá crescimento para alguém no meio de um deserto? Permitindo com que eles passassem por provas. Você só vai saber se você é melhor do que foi ontem a partir do momento que hoje você passar por uma prova qualquer e vencer essa prova. Porque se você não vencer essa prova, significa que você não conseguiu evoluir nada, significa que você não melhorou nada em relação a ontem. Você continua a mesma pessoa, ou dependendo da situação, até pior. Então é necessário a gente às vezes passar por algumas provas. A vida não é só feita de jardim do Éden, de paraíso, de maravilha, de coisas boas, não. É em meio às provas que a gente vai crescer. Amém? Então aquele povo precisou de 40 anos para poder passar por uma série de provações, para que eles pudessem crescer e entender que a cada provação que eles passavam, Deus era com eles, e aí a fé deles era para crescer naquele tempo. É assim que Deus tem feito conosco aí, né? Deuteronômio capítulo 13, lição da terça-feira, Deuteronômio capítulo 13, verso 3, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor seu Deus está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e toda a sua alma. Olha para você ver. Quando Deus nos coloca à prova para ver se a gente ama Ele, você pode ver que a gente então está numa situação em que a gente precisa decidir entre fazer as coisas que são do Senhor ou fazer as coisas que são do mundo. Porque como é que a gente prova o nosso amor pelo nosso Deus? Nós provamos o nosso amor pelo nosso Deus tendo reverência a Ele, obedecendo a palavra dEle.
Nós provamos o nosso amor a Deus entendendo que tudo que Ele faz para nós é com o melhor dos propósitos. Então não há como a gente tentar escolher caminhos tortuosos, porque quando escolhemos caminhos tortuosos, esses caminhos nos fazem trilhar para uma rota que não diz que nós amamos o nosso Deus. Mas quando a gente entra por esses caminhos que queremos provar o nosso amor a Deus, e Ele permite com que nós passemos por provas, às vezes coloca provas no nosso conviver, para que nós possamos vencê-las, e a partir do momento que a gente vence, o que a gente faz? Mostra o nosso amor pelo nosso Deus. Pensa no Abraão querendo matar Isaac. Pensa no Abraão que, pela obediência, Deus coloca uma prova tão severa, mas tão severa para ele cumprir. No entanto, ele vai lá e tenta cumprir aquela prova. Antes dele cumprir, Deus põe aquele carneiro lá para poder ser imolado no lugar de Isaac. Mas veja que Deus, ele teve a confirmação de que Abraão realmente o amava, porque ao obedecer o nosso Deus, verdadeiramente a gente o ama. Amém? Leitura da quarta-feira, Provérbios capítulo 17, verso 3. Capítulo 17, verso 3 de Provérbios fala o seguinte, olha: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Caramba, o que é isso aqui, gente? O que é isso aqui? Isso aqui está falando que é o seguinte, olha, quando você usa o crisol, ele dá uma diferenciada, uma aprimorada na prata e torna ela mais o que? Mais valiosa. Quando você pega um ouro, vocês já viram o ouro, o minério do ouro? É uma pedra, irmão, é uma pedra como uma pedra. A diferença é que ela tem uns veios nessa pedra que são mais ou menos dessa cor aqui, ó. Tá certo? E aí, nesse caso, quando você pega aquilo ali, derrete aquilo num forno, tá certo? A hora que você derrete aquilo no forno, coloca ali algumas ligas de metais para poder fazer uma apuração melhor, tais como mercúrio, zinco, esse negócio todo. Aí você coloca lá e na hora que isso se mistura, ele separa, a terra se derrete, e o mercúrio e o zinco, eles juntam as moléculas de ouro e apuram somente o ouro ali. Então, quando isso acontece, você tem então, depois de ter passado pelo forno, depois de ter esquentado, depois de ter sido retiradas todas as suas impurezas, mas para isso houve necessidade de ser queimado, tá certo? Aí você tem um metal extremamente valioso, precioso nas mãos. É assim que Deus faz com o nosso coração. Ele nos permite às vezes passar por provas e mais provas e mais provas, e enquanto a gente está passando, Ele está tirando de nós uma série de impurezas, porque nós vamos aprimorando a nossa fé, nós vamos aumentando a nossa fé, nós vamos aprimorando a nossa oração, porque você ora mais quando você está na prova, né? Nós vamos aprimorando a nossa intimidade com Deus, porque você começa a pensar mais em Deus e no problema, Deus e no problema, Deus e no problema, né? Você vai se isolando das outras coisas ruins do mundo também, porque você fica mais atento, mais focado em Deus. Então essas coisas todas vão tirando todas as suas impurezas espirituais e tornando você algo extremamente puro e valioso para Deus. Então esse tipo de coisa, quando a gente começa a ser provado, você pode saber que Deus, ele nos enche com um propósito capaz de nos permitir passar pela provação, mas em compensação não nos deixa sucumbir. Vamos ver o que fala lá em Zacarias, capítulo 13. Zacarias, capítulo 13, verso 9. Verso 9. Zacarias, capítulo 13, verso 9. Quem roubou Zacarias? Zacarias é lá nos profetas menores.
Zacarias, capítulo 13. Senhor, cadê o Zacarias aqui? Joel. Nossa, irmão, que vergonha. Não tô conseguindo achar Zacarias aqui na minha Bíblia, não acredita? Olha o Miqueias aqui. Olha, Senhor, me ajuda. Eu vou ter que ir lá no índice, acredita, irmão? Não separei antes o versículo também, né? Aí vai fazer a gente perder tempo. Não estamos perdendo tempo, pelo contrário, estamos ganhando tempo. Aí, ó, tá lá antes de Malaquias, depois de Ageu. Aí, ó, pronto. Agora eu vou lá. 1577. Tô quase chegando lá, viu, irmão? Zacarias, capítulo 13, verso 9. Zacarias, capítulo 13, verso 9. Ô, gente, tem até um marcador aqui. Não tem. Cheguei no Zacarias. É 13 ou é 3? 13. Zacarias capítulo 13, verso 9 fala da seguinte forma: colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome. Olha só que coisa bacana. Que coisa bacana, né? Então o que acontece? Muitas vezes Deus ele pega a mim e a você, tá certo? E ele nos prova para que nós verdadeiramente comecemos a buscar a Deus. Nós, às vezes, é aquilo que eu estava falando, irmão. Nós, no meio da provação, nós começamos a ficar mais íntimos de Deus, porque é aquilo que eu falei. Você pensa só no problema e em Deus. Só no problema e em Deus. Deus, como é que eu vou fazer isso? Deus tem misericórdia. Deus me ajuda. Deus envia alguém para poder me ajudar. Deus me dá recurso. Deus faz isso. Então você fica o tempo inteiro com Deus. E às vezes Deus permite com que a gente faça isso, porque é como se Ele estivesse refinando você. É como se Ele estivesse te purificando para que você começasse a passar a ser diferente depois que você passar por aquela provação. E aí nesse aspecto aí você vai ver que quando você passa por essa provação e você sai lá na frente, saiba, olha, com certeza, você já não é mais a mesma pessoa. Você já é uma pessoa com uma experiência tal que vai fazer com que você verdadeiramente se mostre diferente. E aquela aprovação, se você tiver que passar por ela de novo, irmão, você já vai reagir de forma completamente diferente, né? Então é exatamente isso aí. Leitura da sexta-feira, Romanos capítulo 5, verso 8. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Por que será que Deus me prova tanto e prova tanto você? Né? Por que a gente passa por tanto sofrimento, angústia, perseguição, dor, né? Complicações na vida, tribulações? Por quê? Porque na verdade, quando Deus ele quer me purificar e te purificar, Ele quer nos tornar uma joia rara, uma joia tão rara que o mundo não é capaz de nos comprar. Ele quer nos tornar uma joia que vai fazer com que nós sejamos extremamente valiosos e preciosos para o mundo, mas o mundo não vai ter dinheiro para nos comprar. Porque o que nós somos, pelo fato de sermos joias raras, purificados pelo Senhor, provados pelo Senhor, passados pelo fogo, dado valor, ou seja, fez a gente virar ouro para que nós tornássemos valiosos e diferentes para o mundo. Não é qualquer pessoa do mundo que pode te ter, tá certo? Mas em compensação, no reino, você é uma pessoa diferente, porque você foi provado, você teve intimidade com Deus, você aprendeu as coisas que Deus falou, e aí por isso você é provado. Amém? Em nome de Jesus, recebe isso, que vale muito a pena a gente pensar nesse tipo de situação. Deus não nos prova à toa.
Deus não quer que nós sejamos essas pessoas que vão, digamos que, ser provados para sermos perdidos. Não. Deus nos prova para sermos valiosos. E é nessas provas que realmente a gente acaba sendo purificado. Amém? Tiago capítulo 1, verso 3. A palavra do Senhor nos diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E eu vou continuar lendo, hein? A prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar alguma coisa. Olha que coisa mais linda. Então, se você está sendo provado, irmão, saiba que você, na verdade, Deus, Ele está fazendo com que você consiga cada vez mais ser perseverante. Amém? É isso. Deus quer nos provar para sermos perseverantes. Você tem que aguentar. Gente, pensa na perseverança de Jesus Cristo quando Ele estava aqui na terra. 3 anos fazendo as coisas que são do reino, mas Jesus Cristo não tinha vida fácil não, irmão. Não tinha vida fácil não. Assim como o homem, ele não tinha vida fácil não. Era muito sofrido, deserto, andando a pé, longas distâncias, né? Às vezes ficava com fome. Calor do deserto é muito ruim. Frio do deserto é muito ruim. Jesus Cristo passou por tudo isso, irmão. 3 anos e meio. Aí você fala assim, mas você está falando só do clima. Fala das pessoas. Pois é. Pessoas que renegavam Jesus, queriam apedrejar Jesus, pessoas que não acreditavam na palavra dele. Já pensou, você chega e vai falar assim alguma coisa com a pessoa? Porque está acontecendo isso. As pessoas não acreditam na sua palavra, ainda te chama de mentiroso, chama de herege, né? Caramba, isso pensa numa vida desse jeito, né? Mas Jesus Cristo, irmão, Ele passou por todas essas provas e Ele foi perseverante, porque o que Ele queria dizer para mim e para você com toda essa prova e perseverança? É porque lá na frente, no final, quando a vitória vem, ela faz a gente vencer até a morte. Amém? Ponha isso na sua cabeça. Amém? Jó, capítulo 36, de 1 a 11, é o que nós vamos ler na nossa leitura de classe hoje. Capítulo 36, de 1 a 11. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, olha: prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, grande é em força de coração. Não deixa viver o ímpio e faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados em cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela isso aos seus ouvidos para seu ensino, e lhes diz que se convertam da maldade. Se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias e bem, e os seus anos em delícias. Amém, glória a Deus. Então veja bem, quando a gente passa por provação, irmão, quando a gente passa por provação, você pode saber que Deus quer nos moldar em alguma coisa. Quando você estiver passando por provação, dá uma analisada para você ver onde é que você está se sentindo fraco no meio daquela provação ali, e aí você vai conseguir entender onde que realmente Deus está querendo trabalhar conosco. E aí, a palavra diz aqui, nesse versículo 10, fala assim, olha, e revela aos seus ouvidos para seu ensino, e lhe diz,
se converta da sua maldade. Olha pra você ver. Aí fala assim, ó, se o ouvirem e servirem, acabarão os seus dias em bem e os seus anos em delícias. Ou seja, você está passando por prova, Deus vai lá e fala nos seus ouvidos que aquilo ali é para você se converter da sua maldade, ou seja, daquele problema, daquela fraqueza que você tem, tá certo? E aí seus dias vão acabar em quê? Em bem e seus anos em delícias. Isso é promessa bíblica, irmão. Ou seja, Deus, ele não vai te deixar sucumbir em meio à prova. Não, em momento algum, irmão. Deus não deixa você sucumbir em meio à prova. Amém? Então nós vamos começar a introdução da lição dizendo da seguinte forma: olha, seremos apresentados a um jovem teólogo chamado Eliú. Até este momento, mantivera-se ele calado, enquanto Jó e seus amigos faziam armas em torno do sofrimento do justo. Mas agora, quando ambas as partes parecem ter esgotado seus argumentos, resolve Eliú falar. Acompanhe atentamente aqui nesta lição e veja como será respondida a pergunta em que você vem fazendo ao Senhor: por que o justo tem que sofrer? Essa é a pergunta. Muitas vezes a gente faz essa pergunta: oh meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque, oh Deus, eu sou do Senhor, eu estou na igreja todo dia, eu oro, eu jejuo. Oh Deus, por que eu sofro tanto desse jeito? Irmão, a resposta vai estar nessa lição. Primeira coisa que nós vamos falar é quem é que foi Eliú. Quem foi Eliú? Eliú, filho de Baraquel. Ao contrário dos outros personagens do livro de Jó, incluindo o próprio patriarca Jó, Eliú é o que possui a mais completa biografia. Até uma pequena genealogia nós temos dele. Ele era filho de Baraquete e tinha por avô Rão, é o nome do homem, Rão, que era avô dele, né? Pertencente ao clã dos Buzitas, uma tribo que habitava a Península Arábica. Em hebraico, Eliú significa Ele é o nosso Deus. Amém? Continuamos aqui, Eliú, o teólogo, ou seja, vocês viram lá que nós lemos lá que eles estavam arrazoando, ou seja, conversando sobre coisas, por que se sofre, por que não sofre. Jó e os amigos dele estavam falando dessas coisas e o Eliú estava caladinho. Depois Eliú se manifesta. Quando ele se manifesta, ele se manifestou explicando por que o povo de Deus, ou as pessoas que são de Deus, o cristão na verdade, sofre. Amém? Então, Eliú, o teólogo. Mesmo antes de Abraão e Moisés, os dois principais personagens da religião divina no Antigo Testamento, Eliú já reunia condições de apresentar brilhantemente as demandas divinas quanto ao aperfeiçoamento dos justos através da pedagogia da prova. Pedagogia da prova, olha para você ver. Observe que o seu discurso quase que se confunde com o pronunciamento de Deus lá no capítulo 42 de Jó lá, né? Em virtude de sua sabedoria, Eliú é apontado como um dos prováveis autores do livro de Jó. Olha para você ver, olha que coisa bacana que nós lemos aqui. O aperfeiçoamento dos justos é feito pela pedagogia da prova. Gente, pedagogia lembra ensino. Se lembra ensino, significa que durante a prova você teoricamente tem que aprender alguma coisa, certo? Tem que aprender alguma coisa. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre a teologia de Eliú, né? Ao invés de acusar a Jó e duvidar da sua integridade, o jovem Eliú se põe a apresentar uma teologia que até aquele momento não fora sequer nem cogitada. Aí vem a teologia da prova. Adiantando-se já em seu discurso, exclama Eliú: Pai meu, provado seja Jó até o fim. Está lá em Jó capítulo 34 até 36. Que palavra mais dura!
não fora o patriarca suficientemente provado, ou seja, Jó não foi suficientemente provado, no entanto, Jó teria de saber ainda que qual barro nas mãos do oleiro não lhe caberia questionar as ações de Deus. Está lá em Romanos capítulo 9, versículo 21. Por mais dura e insuportável que lhe fosse aquela prova, a ele cabia entender que através de todo cadinho e de todo o crisol, cadinho, gente, é uma forminha, é como se fosse uma forminha, né? Onde se derrete a prata, né? Coloca naquela forminha ali. A gente usa também muito bronze, muito metal para poder fazer um negócio que a gente chama de aterramento. Então você põe no cadinho, nessa forminha, tá? Então atrás de todo cadinho esconde o Senhor, um grande, maravilhoso e insondável propósito. Olha só para você ver, quando você está passando por uma prova, é como se você estivesse sendo colocado numa forminha, num cadinho, para que você adquirisse a forma que Deus quer de você. Que forma é essa que Deus quer de você? Uma forma mais justa, uma forma mais amorosa, uma forma que traz mais aquilo que é relacionamento com Deus, uma forma que mostra que você é verdadeiramente um cidadão ou seja, conformado, ou seja, construído conforme o reino de Deus. Então essa é a teologia da prova, ou seja, quando você está passando por essa prova, você está sendo colocado nesse cadinho, nessa forminha, para que você aos poucos seja modelado como um cidadão do céu. Amém? Aí agora nós vamos explicar até aquela tal da pedagogia da prova, né? Fala da seguinte forma, olha, por intermédio daquela provação, haveria Jó de compreender de qual modo estar sendo provado, não porque fosse injusto, e sim por ser justo e íntegro. Fosse injusto, Deus não haveria de provar, castigá-lo. Ele iria castigá-lo. A prova divina é para aqueles que, guiados pela graça, encaminham-se para a perfeição. Ô, gente, prova é diferente de castigo. Prova vai fazer com que você, pela graça, seja aperfeiçoado, moldado para assumir a forma que Deus queria de você. Que Deus quer de você, quer de mim. Prova é isso. Aquela outra coisa, porque você pecou, você está sofrendo isso porque você pecou. Aí não é prova não, irmão, aí é castigo. É diferente. Castigo não te molda. Castigo faz, na verdade, é você pensar que você não deve mais errar com Deus. Castigo faz você pensar que você tem que, na verdade, andar na obediência à palavra do Senhor. Porque durante o castigo você sofre e de certa forma tem alguma perda. Durante a prova você sofre, mas tem crescimento. Jó teve condições, até nesse momento, de rebater seus 3 amigos, e os argumentos deles eram, apesar das aparências simplórios e inconsistentes. No entanto, como repelir a verdade? Ou seja, os amigos falavam coisas simples, mas eles estavam falando a verdade. Como é que você vai contra uma verdade? Se você tem Jesus como a verdade, então você também é a verdade. Como é que você vai contra uma verdade? Não tem jeito de uma verdade sobrepor outra verdade. Não. A partir do momento que uma verdade aqui sobrepõe essa outra verdade aqui, essa aqui deixou de ser verdade. Então o que acontece? Olha só para você ver. Embora, por exemplo, não disse Paulo que ainda que nada podemos contra a verdade, a não ser pela mesma verdade? Se você tem a verdade na mão, você não pode nada contra essa verdade, porque a verdade é a verdade. Não tem nada que contradiz aquela verdade.
Ela é a verdade pura e simplesmente. Você não tem nada, você não consegue fazer nada para contradizer. E aí continuando aqui, ó. Embora o melhor dos homens ainda tinha muito a percorrer no caminho da perfeição espiritual. Isso, quem era o melhor dos homens no caso lá? Jó. Jó estava tentando, ele tinha muito para percorrer para ser perfeito espiritualmente, né? Mas a verdade é que Jó estava sofrendo, Jó estava passando por prova, Jó estava passando por dificuldades, tribulações, né? Por que que Jó estava fazendo dessa forma, né? Porque Deus tinha autorizado Satanás tocar nas coisas que era dele e nele. Porque Deus conhecia a fidelidade de Jó. Você conhece a história. E o fato de Deus conhecer a fidelidade de Jó faz com que ele verdadeiramente lá no final tenha uma vitória, porque ele foi aperfeiçoado. Amém? Mais tarde, após ouvir o monólogo do Senhor, Jó mesmo reconhecerá as imperfeições do seu relacionamento com o Todo-Poderoso. Está vendo? Olha para você ver. Vocês lembram que tem uma parte lá na Bíblia lá que fala que Jó, ele brigou com Deus. Ele ficou brigando lá com Deus. Lá, Deus, por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Deus, a gente faz isso, gente. A gente faz isso direto. Deus, por quê? Deus, eu não mereço isso. Eu sou do Senhor e não sei o que tem e tal. E aí, lá no final, quando vem a vitória, a gente vira para Deus e fala assim: Deus, eu estou até envergonhado do jeito que eu conversei com o Senhor, porque a gente também não conhece o futuro, não sabe o que o Senhor tem de planos para nós, mas o importante é que o Senhor deu a vitória. E eu me sinto extremamente envergonhado porque eu conversei daquele jeito com o Senhor. Mas Jó fez da mesma forma. E só o fato da gente reconhecer essa imperfeição no nosso relacionamento com Deus já é algo que vai fazer com que nós já sejamos aperfeiçoados. Amém? Você tem que entender que a sua relação com Deus, ela tem que ser uma relação de referência, mas também tem que ser um relacionamento que reconhece Ele como Pai, né? Você tem que se doar para Deus como filho, né? E caramba, tem uma série de atribuições que nós temos para Deus. E como é que nós percebemos esse relacionamento com Deus? É muitas vezes, através de algumas provas, irmãos. Aí vem lá assim, ó, na lição. Se você está sofrendo, não se desespere. Deus lhe está provando a fé, a fim de que tenha uma vida espiritual mais abundante. Somente Ele sabe como educar-nos através daquele crisol, daquele cadinho, daquela forminha que depura e refina o ouro e ainda dá forma. Amém? Louvado seja Deus. Aí vem lá o tópico 3. Todos nós somos provados por Deus. O homem de Deus ainda não foi provado? Não, mentira, a pergunta não é essa não. A pergunta é assim, ó: que homem de Deus ainda não foi provado? Todos temos o nosso quinhão de prova. Uns são provados quanto à sua obediência, outros sobre o seu temperamento, estes com respeito ao apego aos bens terrenos, aqueles respeitante ao amor à família, a fim de que esta não tome o lugar do Todo-Poderoso. Este outro, aqui está escrito estoutro mesmo, viu, irmão? Este outro que não concerne, que concerne a visão do reino, de uma forma ou de outra, somos provados. Aleluia. Então, irmão, Deus, ele nos prova mesmo. Pode estar certo que Ele nos prova. Mas quando Ele está nos provando, o que Ele quer de nós mesmo? Ele quer aperfeiçoamento. Amém? Então, vamos lá, olha. Deus não nos prova a fim de nos destruir, que se fosse para destruir seria castigo, não seria prova não, né? Pois Ele conhece as limitações que nós temos. Não nos ignora a fragilidade das estruturas. Esse negócio de conhecer as limitações está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que fala que nós não passaremos por provas ou tribulações que nós não consigamos carregar. Tá certo? Então olha lá, ó. Não nos ignora a fragilidade da estrutura,
sabe que somos pó. Por isso, administra em nós as suas provas, a fim de que venhamos a alcançar a medida dos perfeitos varões. Ou seja, Deus dá a prova para nós, mas não é para a gente sucumbir, não. E a hora que Ele vê que a gente está enfraquecendo, Ele sabe que nós somos fraquinhos mesmo. A hora que Ele vê que a gente está enfraquecendo, Ele dá uma injeção de ânimo, você consegue de novo se animar, né, com aquela pequena boa notícia que você teve, e aí você se anima para a luta novamente, e aí até você chegar lá na vitória. E é assim, né? É assim. Ora, se Deus não nos quer destruir, então por que permite Ele que tenham alguns dos seus santos mortes violentas? É que Deus, em sua inquestionável soberania, não prepara apenas heróis, também levanta mártires, a fim de que através destes sejamos fortalecidos na fé. O que é ser fortalecido na fé por causa da morte de um mártir? O que é mártir? Mártir é aquele que morre por causa de Deus, por uma causa de Deus, tá certo? Esse é um mártir. Ora, se ele morreu por uma causa, defendendo uma causa do reino, né, ele passou por tribulações e foi até a morte. Aí a gente começa a pensar o seguinte: se ele passou por tribulações e foi até a morte, eu também posso passar por tribulações, mas eu não preciso de eu ir até a morte, mas a minha fé é fortalecida a cada vez que eu vou passando pelas lutas, porque o mártir morreu por aquela causa. Mas eu vendo aquilo ali acontecer, eu sei que tem pessoas que se ofertam a sofrer por causa da fé. É o caso do mártir, né? Aí vem lá na lição: uns dos mártires foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fios de espada, né? Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Além do mais, tem o Senhor prazer na morte dos seus santos, né? E a Bíblia fala lá em Salmo 116, verso 15, fala que Deus tem prazer na morte do santo. E é verdade, irmão. Por quê? Porque se o santo morreu ali, significa que ele está em Deus. E ele não vai para outro lugar a não ser para um relacionamento aí já sim, direto com Deus. Amém? Não são poucos os pais que diante da perda dos seus filhinhos perguntam: não podias tu, Senhor, me poupar da perda do meu filhinho? Né? Acontece que amando-nos, Deus nos ama e prefere que choremos a morte de um ente querido a que lhe lamentemos a sorte. Ou seja, a gente tem que entender que alguém que a gente gosta morreu, mas Deus tem o controle de todas as coisas. É triste, mas a gente tem que saber que Deus tem o controle de todas as coisas. Amém? Todavia, até mesmo na tristeza, o Senhor surpreende com alegria, né? Aí vamos lá, a prova que consola. Escrevendo aos Coríntios, diz Paulo que somos atribulados a fim de que, experimentando as consolações do Espírito, possamos administrar as mesmas consolações àqueles que neste momento acham-se em desespero. Assim é a tribulação do crente, uma tribulação que consola, uma tribulação que prova, uma tribulação que conforta. Ou seja, você às vezes está com problema, você está ali passando por aperto, está em meio ao desespero. A hora que você olha para o outro, que o outro encosta perto de você, ele também está sofrendo, um monte de coisa. Aí o que você faz? Você esquece um pouco da sua aqui, começa a dar conselho para o outro para ver se ele sai daquele sofrimento. E com isso, irmão, você cresce, ele cresce, todo mundo cresce. Partindo para os finalmente, conclusão da nossa lição de hoje, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Jesus Cristo, embora verdadeiro Deus, foi submetido às mais improváveis provas, insuportáveis provas. Fez-se homem, tomou a nossa forma,
colecionou-nos as dores de todas as formas, né? E já no Calvário ergueu-se como o nosso perfeitíssimo representante e medianeiro junto ao Pai Celeste. Por isso, consola-nos eles. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Está lá em João capítulo 16, verso 33. Estivera Eliú aqui, ensinar-nos a paciência nas tribulações. Através destas é que iremos aperfeiçoar-nos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós consigamos aceitar sempre as provas que Deus está nos colocando. Amém, irmão? Que o Espírito Santo de Deus possa revelar para mim e para você o que é prova e o que é castigo que nós estamos passando. Na verdade, que nós possamos entender a voz do Senhor para nós, dizendo que o que nós estamos passando é para que nós possamos ganhar aperfeiçoados o reino dos céus. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, para que nós possamos cada vez mais entender o seu propósito nas provas que o Senhor permite que a gente passe. Por isso, Pai, muito obrigado. Aprendemos que nós devemos ser cada vez mais aperfeiçoados, e o que nos aperfeiçoa é a prova que passamos, porque ela vem nos moldando, ela vem nos dando forma, ela vem nos purificando, ela vem nos tornando valiosos e preciosos para o mundo, mas acima de todas as coisas, mais valiosos e preciosos para o Senhor. Por isso, Pai, muito obrigado. Continua, Senhor Deus, permitindo com que a gente possa passar pelas provas, mas em meio a elas, Senhor Deus, não deixe que o desespero tome conta. Faça, Senhor Deus, com que nós consigamos, na verdade, sermos aqueles que vão verdadeiramente passar por essa prova e entender que é o Senhor que está no controle de todas as coisas, fazendo com que nós sejamos cada vez melhores. Muito obrigado por isso que o Senhor faz conosco. Muito obrigado, Senhor Deus, nos ajuda com Teu Santo Espírito. Permita, Senhor Deus, com que nós consigamos entender que tudo que nós estamos passando é prova e não castigo. Porque, Senhor, embora sejamos pecadores, temos tentado cada dia mais não pecar e andar, Senhor Deus, segundo os Teus caminhos. Por isso, que as Tuas provas venham nos fazer sermos diferentes e melhores a cada dia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, fique atento, a pandemia está voltando, a pandemia está crescendo novamente. Então, nós vamos ter uma reunião ainda com o grupo de pastores, né? E a gente vai discutir a respeito se vamos voltar ou não a abrir a igreja. Eu, para te ser sincero, eu estou querendo dizer para você que é um ato meio que ainda irresponsável da nossa parte se voltarmos com a pandemia em crescimento. É como se estivéssemos na contramão da história, tá bom? As vacinas já estão chegando aí. A vacina Sputnik, aquela que veio lá da Rússia, ela está com grau de proteção acima de 95%. A vacina da Oxford, que vem dos Estados Unidos, da Johnson & Johnson, ela está com grau de proteção de 90%, né? E tem mais uma outra vacina aqui também sendo testada aqui no Brasil, tá? Então fique tranquilo, daqui a pouquinho, se Deus quiser, nós já estaremos sendo vacinados e aí sim nós teremos muita segurança para abrir o nosso culto aqui em nome de Jesus, amém? Eles estão falando que até provavelmente dezembro já comece a vacinar as pessoas. Eu não creio muito não, que dezembro já está aí. Dezembro já é praticamente depois da manhã, vamos dizer assim, né? Então a gente não sabe. Mas que Deus abençoe você. Não tenha medo não, não tenha medo não, não tenha medo não. Estaremos juntos em breve em nome de Jesus. É Deus é que sabe de todo o tempo, Deus é que sabe de todas as coisas, e nós queremos, na verdade, poder dar um abraço em você, né? Te dizer que você é muito bem-vindo, te dizer que nós amamos você, mas isso tudo com muita segurança, sem ter que complicar a sua vida ou você complicar a nossa por uma contaminação dada por vírus aí. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.